E vocês estão confortáveis, gente? Tá? Tranquilo? Na paz? Maneiro. Então, vamos falar agora um pouco sobre produção musical. Eu acho que é interessante nesse processo dos cenários sonoros especificamente, e eu acho que muito de como eu encaro também, né, o processo da música, que a composição, a produção, o sound design são coisas que andam muito juntas, por mais que a gente tente criar etapas para ir avançando, né? E justamente nesse sentido também do, é, do aceitar o processo, aceitar como entregar aquilo, né? Por, enfim, N fatores que já foram comentados aqui. Mas mesmo assim eu ainda enxergo que muitos processos são muito interligados. Então, dentro da composição dos cenários sonoros mesmo, a gente trazia um som ali que a gente captou uma folha. Né? Na música, ela não é uma folha, ela é um chequerê. E aí, um esbarrão que deu enquanto a gente estava caminhando virou uma peça de bumbo. Enfim, e estalos aleatórios que a gente ouviu virou uma caixa. Então, rolaram processos desse tipo, né? E por conta dessa condição de a gente estar usando esses sons gravados, não necessariamente originalmente musicais, né? Vamos dizer assim, não eram instrumentos. A gente foi muito transformando a composição e o arranjo junto com esse processo de sound design, né? Então teve algumas limitações que fez a gente buscar processos de síntese granular, né? Que o Arthur comentou um pouco, né? Que a gente usou técnicas específicas para tentar extrair o máximo daquele som, né? Então uma delas foi justamente a síntese granular, que permitia que a gente pegasse pedaços extremamente minúsculos de uma amostra de som e estender ela absurdamente. Eu parei na hora certa, soltou um foguete. Dá para seguir, Victor, ou volta um pouco? Não, dá pra Segue? seguir, tá de boa, segue. Tá, beleza. Então, entre outras coisas, eu principalmente tentei evitar usar processos muito entre muitas aspas, muito profundos de edição no som, né? Então era mais uma questão de escolher um pedaço específico que eu achasse interessante, que soasse como parecido com algum instrumento, e através da equalização realçar aqueles elementos, né? Então, por mais que a gente buscasse, não buscasse, mas por mais que a gente chegou numa sonoridade pop que ela tem especificidades, assim, o som que a gente trouxe, ela tem características específicas, né? O sound design, ou desenho de som, né, em fala português, é uma técnica onde você vai literalmente construir algum som a partir de alguma ideia, algum objetivo específico. Então, tipo, essa composição, e por isso as coisas são muito interligadas, né? Toda a composição dos cenários sonoros foi baseado em e em desenho de som, em procurar entender as similaridades que tinha entre um som muito abstrato, passou a mão num corrimão, e aí aquele som tinha um agudo específico que a gente pode escolher um pedacinho dele, né, no agudo, né, que é os sons mais altos, das frequências mais altas, para chegar perto de um prato, para ficar um tss, tss, que é um pedacinho muito específico, só que originalmente aquilo era um acidente que aconteceu de som ali no meio da gravação. Então, só que a gente já tem meio que um objetivo, né? Então, o desenho de som geralmente vai ser muito ligado à síntese sonora, né? Que é criar um som através de um instrumento eletrônico ou digital, que é o sintetizador. Ele basicamente vai trabalhar com ondas sonoras, podem ser mais puras ou não, né? Pode ser uma onda que a gente chama a onda pura, que é a onda senoidal, né? Que ela tem aquele formato de ciclo, ou tem outras. Mas basicamente o sintetizador vai trabalhar com diversos tipos de onda, misturando com vários processos para criar o som que você imagina, o som que você tem o objetivo. Então, isso é fazer um desenho, como se você estivesse fazendo realmente um desenho ou um design gráfico mesmo, né? Então, Ou, tem esse correlativo para o áudio. deixa eu fazer Não uma sei pergunta. se... Não, foi super Hum, legal isso, eu achei muito massa ter explicado isso. E o que que vocês usaram de instrumento mesmo, assim, né? Porque, tipo, né, pelo que hum. você tá me explicando, né, e explicando para todo mundo,
vocês usaram trechos, né? E aí o programa que vocês usaram, vocês conseguiram pegar os trechos bem pequenininho e explorar bem Uhum, esse som, manipular ele. Mas vocês uhum. chegaram a usar instrumentos também, assim, depois, né? O Arthur comentou do piano. Teve outros instrumentos também que vocês usaram? Ou quase tudo foi dos sons gravados na cidade? Não, É, foi 100%. Pode falar, Tutu. Pode falar. eu queria comentar nisso, assim, então, nessa pergunta, tipo, para complementar o que o Wilson estava comentando do design de som, assim, que, tipo, objetivamente é porque tem como a gente fazer uma captação, né, com microfones e tal, e a gente tem vários equipamentos que são tanto digitais quanto analógicos que a gente pode processar esse som. E aí tem, por exemplo, equipamentos em que a gente pode pegar um som que foi gravado e manipular um trecho específico, assim, do espectro de frequência, né? Porque um som, quando ele acontece, ele tem muitas frequências, assim, e a gente pode manipular ele, e tem muitos equipamentos, assim, que a gente pode manipular um som. E isso é uma coisa até bem que pode se estender, assim, uma conversa super grande sobre isso, mas basicamente o design de som é que a gente pode gravar assim e manipular ele de muitas formas, assim, com muitos equipamentos que tem disponíveis. Mas em relação a essa questão do instrumento, assim, eu acho que a gente acabou usando principalmente instrumentos, assim, ferramentas digitais, assim, depois dessa etapa em que a gente saiu para coletar sons assim pela cidade junto, assim, usando um microfone como captador desse som, porque depois tem coisas muito interessantes nisso, porque tem ferramentas que estão no digital em que a gente pode manipular elas usando o que a gente chama de controladoras e que seriam basicamente. Por exemplo, eu tenho um piano, só que eu posso conectar esse piano no meu computador e eu posso usar um instrumento específico que tem dentro do digital e usar o piano como uma plataforma para manipular essa ferramenta digital, né? E aí eu acho que, como a gente teve que captar sons da cidade e trabalhar muito, ou trabalhar com eles, né? Independente se muito ou se pouco, o digital, assim, a ferramenta digital, ela foi imprescindível, assim, porque a gente acabou processando bastante e existem muitas técnicas, assim, de processamento, como o Wilson, ele deu uma esmiuçada aí que tem a síntese granular, assim, e que dá para você mexer em parâmetros, muitos parâmetros do som, assim, mas acho que um fundamento assim acabou sendo bastante essa manipulação digital assim. Perfeito. Só para dar um exemplo, você encerrou, Tutu? Desculpa. Eu encerrei, mas eu ia perguntar Pode. sobre especificamente então essa parte da produção e composição, né, já que a gente está nisso, Uhum. sobre se você poderia falar um pouco mais também, Wilson, que eu acho que seria importante assim, sobre como que você fez esse trabalho assim, né? Porque você acabou fazendo uma parte bem do fundamento da música assim, né, que foi o Uhum. beat, que foi acabou fazendo a harmonia assim, a gente conversou e teve ideias juntos. Uhum. Mas enfim, para falar um pouco da sua parte aí assim, a gente poder saber assim, falar um pouco mais disso. Maneiro. Maneiro. Eu vou dar dois exemplos só, e aí eu vou seguir nessa questão um pouco desse misto de composição com produção, né? A gente falou um pouco sobre sintetização, sobre desenho de som, as coisas podem ficar um pouco abstratas, né? Para quem vai estar assistindo isso, eu estou com o computador aberto aqui e eu estou gravando a tela do meu computador, então eu vou estar mostrando dois exemplos, vocês que estão nessa conversa vão só ouvir, certo? Mas quem está assistindo depois vai ver também a tela. Então, eu vou dar dois exemplos, eu não sei se vocês vão conseguir escutar daí, mas vocês avisem, por favor. Beleza, e aí é um áudio que basicamente é uma ambiência e tal, e o processo
basicamente é ouvir esse som e identificar alguma coisa que possa ser interessante. Para ser muito rápido, eu poderia, por exemplo, selecionar esse pequeno pedacinho e, bom, falar que eu vou usar ele como instrumento percussivo, né? Vamos dizer. Então, eu vou apenas filtrar um pedaço dele. Gente, se tiver alguma coisa que não tiver clara, vocês, por favor, me interrompam, tá? Então, eu já estou selecionando um pedacinho dele que eu achei mais interessante. E eu posso falar que, sei lá, ele é um chequerê para mim, sei lá. Então, tipo, só dando um exemplo bem básico, assim, é claro que tem muitos mais processos que a gente pode fazer, mas a ideia é basicamente essa, escolher um pedaço do som que te interessa, que você acredita que dá para chegar num resultado e ir transformando ele através dessas manipulações. O outro exemplo, para quem conhece a Americana, já andou pelo centro aí no Mercadão, na parte do Mercadão, justamente onde tem as pastelarias, tem alguma coisa, acho que é um ventilador, alguma coisa assim, em cima, assim, no teto, que ele faz um som bem ruidoso, assim, tipo... É Eu não tipo, sei se acho que um vocês... exaustor de fábrica, né? É, isso. E é um negócio, assim, bem distorcido, assim, sabe? Parece é um som bem distorcido. Então, esse foi um dos sons que a gente utilizou bastante, inclusive no piano que o Arthur tocou. O piano, né? Que a gente construiu esse piano. Então, a forma que a gente fez isso foi selecionando esse pequeno pedaço que a gente ouviu no meio das gravações, selecionando ele, modelando ele através de tirar coisas, imperfeições que não interessavam a gente, né? Na equalização e colocando esse sample, depois desse processo, a gente tem o resultado desse sample. Esse sample a gente colocou para fazer a síntese granular, que é basicamente vai esticar esse samplezão, que já é um pedaço pequeno de som, vai esticar mais ainda, dar um, vamos dizer, um zoom absurdo e escolher uma partícula minúscula daquilo para você, a partir dessa partícula, entre muitas aspas, né, desse bit de som, você manipular ele e aí você consegue transformar aquilo num som mais contínuo. E isso era muito importante, isso era uma dificuldade sem a síntese granular, para a gente ter sons contínuos, né? Um piano, um órgão, ele tem um som mais contínuo, então você faz uma harmonia, né? E se você não tiver um som contínuo, ele só fica os pluckzinhos, né? Eu não vou conseguir mostrar ele, mas, enfim, a ideia basicamente é essa, de você pegar esse som e conseguir esticar ele. E para finalizar na produção musical, as referências que a gente foi captando e ouvindo durante essas caminhadas de gravação foram muito importantes, né? Então, no centro, eu lembro de ter anotado que eu vi carros passando tocando um trap, tocando um funk, e a questão de a gente ter comparecido em batalha de rap, na festa do Maracatu, da Estação Quilombo, né, a festa de 10 anos que teve nesse ano. Então, todas essas referências da cidade, dos sons que a gente escutava na cidade, a gente tentou incluir a música eletrônica, né, o EDM em si, que tipo, você passa numa loja de roupa, tá tocando um EDM. Você passa numa outra loja, tá tocando um trap, né? Ou um sertanejo. Então, foi através dessas referências que eu tentei construir essa base rítmica, né? Então, logo de início já tem uma base um pouco mais de hip hop, ela vai se transformar depois no house, EDM, tem a parte do maracatu, né, que é onde entra a parte do solo do Arthur, e depois finaliza numa mistura meio que de tudo ali, um hip hop com traços rítmicos de maracatu, tem uma parte que tem uma levada um pouco mais puxada para o funk, né, mas tudo isso nessa intenção de tentar representar algumas referências de som que a gente teve durante essa captação. Eu acho que basicamente, e eu vou tentar retomar um pouco do que eu estava falando então, que eu, nesse sentido que você perguntou, Arthur,
E aí, se eu estiver indo para outro caminho, você me avisa, para mim Não, tudo conseguir, bem. tá? Eu acho que assim, eu tinha algumas ideias que eu estava querendo procurar ali dentro de aquela gama de sons infinito que a gente tinha, que eram horas e horas de gravação, né? E eu estava procurando algumas coisas, então eu sabia que eu precisava de alguma caixa. Praticamente toda música tem uma caixa, tem uma bateria, né? Então eu precisava de peças de bateria, né? De uma caixa, de um tom-tom, de um prato, de um bumbo, né? Então eu sabia que eu precisava dessas coisas, eu sabia que eu precisava de algum instrumento melódico, eu sabia que eu precisava de algum instrumento grave. Então, no geral, foi isso, assim, eu não, nesse processo, nesse projeto especificamente, eu não pensei, eu quero um som que se pareça com um trompete, ou eu quero um som que se pareça com órgão. Eu busquei muito mais entender o que o som já trazia meio que na sua naturalidade para potencializar isso, sabe? Não pelo caminho inverso de, eu quero um violino, entre aspas, tirando essas exceções da bateria, né? A bateria realmente, eu quero um prato. Como vai ser ele? Não sei. Eu preciso de algo que cumpra a função de um prato. Preciso de algo que cumpra a função de um bumbo. Então, fui tentando entender dentro daquele infinito de sons, peças que se pareciam um pouco mais, que tinham um potencial de chegar perto, sabe? Acho que foi mais nesse caminho. E a partir desses sons que já tinham alguma potencialidade, eu ia desenhando em cima deles. Acho que foi mais por aí, eu acho que esse processo de encontrar os sons. É mais ou menos isso que você estava Não, na... eu acho que, não sei, eu acho que você respondeu, assim, bastante coisa. Uhum, E é que eu acho curioso, assim, porque, na verdade, eu acho que talvez isso é uma tendência que a gente tem trabalhando com digital, de tentar buscar sons que façam as funções que apareçam em músicas dessa tradição de sons orgânicos e sons uhum. analógicos. Você estava comentando isso do prato, da É isso. caixa, Uhum, mas é curioso, porque esse é um dos caminhos que a gente pode seguir, assim, eu acho, né? Porque outros caminhos que a gente poderia fazer era simplesmente experimentar muito, assim, e ficar uhum, contente com o resultado final da experimentação em si, né? sim. Só que eu acho que parte do nosso trabalho ficou interessante de tentar fazer alguma coisa que fosse chegar, sei lá, em estruturas populares ou de sons que Uhum, se remetem a coisas orgânicas, porque aí eu acho que já se conecta bastante assim com o trabalho que o Vitor fez, né, da direção da fotografia, uhum, por causa que isso também já eu acho que foi um suporte bem interessante, e legal para o trabalho que ele fez, assim, da direção de fotografia e de gravação, assim, do videoclipe, porque ele teve a ideia de fazer a gravação com o dançarino. E aí eu acho que essa dimensão popular, assim, pop, que a gente uhum. acabou tentando procurar no som, o que acabou como resultado, né? Não sei se a gente estava procurando exatamente isso, É, foi um alicerce bem legal, assim, ou que conversa demais com o trabalho que o Vitor fez na direção de fotografia, né? E sim. aí as coisas acabaram acontecendo meio paralelamente, assim. Aí eu queria aproveitar e perguntar para o Vitor, assim, sobre como foi para você esse trabalho da concepção visual, assim, se você pudesse falar um pouco mais, assim, você fez também todo um processo, assim, né, de captar, de processar e de pensar uma direção, assim, para o material. Então é bem legal, que, na verdade, assim, acho que tudo começou quando eu fui acompanhar vocês, né? Porque a princípio, quando vocês falaram que vocês iam produzir uma música com sons da cidade, eu tinha a percepção, né, que vocês iam captar os sons e que a gente ia conseguir referenciar o som que eu estava ouvindo, né? O que eu via com o som que vocês iam gravar, né? Eu não tinha essa percepção no começo que vocês iam pegar partículas tão pequenas do som, sabe? Então, no começo, eu estava pensando mais assim, né, eu fui acompanhar vocês e eu estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Aqueles caras com computador, microfone, apontando para as coisas, assim. E eu estava gravando também, assim, mas sem muita pretensão de saber o que que eu ia usar. Eu estava estudando o que estava acontecendo, né? Então, eu acompanhei vocês essas duas diárias aí, que a gente foi visitando esses vários lugares, para poder
mais ou menos entender qual que era o processo de trabalho de vocês. E aí era um grande mistério, né? Como é que a música ia ser, né? O que ia acontecer. Então, a princípio, como eu achava que o som que vocês iam usar tinha uma referência exata com o que eu estava vendo, para mim parecia que fazia sentido eu produzir uma coisa meio abstrata, meio assim, uma coisa não narrativa, mas que tivesse as imagens aparecendo, assim. Então, vamos supor que você pegasse o som de uma ave e aí você ia repetir aquilo várias vezes. Então, como se eu pudesse usar essa mesma imagem no visual ali, né? Quase como uma transcrição ali, né, do que a gente estava ouvindo. Aí, a partir do momento que eu entendi que não, que vocês iam explorar bastante e iam manipular esse som, iam distorcer, eu pensei, cara, então o caminho talvez é diferente. Na verdade, o caminho é eu usar as imagens, eu poder distorcer elas também, eu poder usar filtros, né? Então, eu associei um pouco o processo que vocês iam fazer com o meu processo. E eu acho que o que foi também é que depois que eu vi vocês, né, captando sons, e a música seria uma música da cidade, assim, né, um som produzido pela cidade, assim, de alguma maneira, eu achei que faria sentido ter alguém dançando esse som, sabe? Visualmente, assim, um jeito de representar isso legal e um jeito de que o espectador ou qualquer pessoa que visse o clipe entendesse que o clipe foi feito com os sons da cidade, né? Essa era a minha ideia, assim, que não queria que ficasse algo muito abstrato, assim, de tipo, meu, o que que é isso que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. E aí eu quis tentar puxar um pouco mais para a realidade de talvez a gente está ouvindo os sons desse lugar e talvez essa pessoa, essa música é daqui, sabe? E isso tem a ver com isso. Tá ventando bastante aqui, tá atrapalhando meu áudio? Ou tá de boa? Tá. Agora começou aquele vendaval aqui do Interestelar aqui. É, enfim, Mano, é, aqui é a mesma coisa. Eu sou o Arthur, tenho pele bege clara, olho azul, barba e cabelo castanho cacheado. Tô de camisa preta e óculos de sol marrom. Eu sou a Bruna, tenho pele bege clara, olho e cabelo castanho, franja e piercing no lábio. Uso óculos arredondados, brincos de argola e regata branca. Eu sou Estê, tenho pele bege clara, olho castanho e cabelo marrom liso na altura da nuca. Tô de camiseta preta e colar de contas marrom. Eu sou o Vitor, tenho pele bege clara, olhos castanhos e cabelo castanho liso. Tô de camisa verde água e óculos de sol preto. Eu sou o Wilson, tenho pele bege clara, olho e cabelo castanho, barba e piercing no septo. Tô de camisa mostarda e chapéu marrom com estampa geométrica.